é a estratégia que eu utilizei e ainda utilizo para... sabe aquela sensação de fome, aquela fome de doce, como diz meu esposo? Nunca vi isso, fome de doce. Na verdade, fome é fome, né? Fome fisiológica. Então, sabe como é que eu faço para administrar isso? Até para baixar essa vontade de comer doces? Vamos lá. Quando eu comecei a fazer reeducação alimentar, eu sempre depois do almoço me dava aquela vontade de comer doce. Apesar de não saber nada sobre a neurociência, eu já entendi que aquela fome não era fome fisiológica, pois eu tinha acabado de me alimentar. Como poderia ser fome fisiológica? Não fazia sentido. Então, eu esperava 1 hora, eu não fazia na sequência, eu esperava 1 hora aproximadamente e pegava uma banana, né, amassava ela, esquentava no micro-ondas e colocava canela, né, e tomava um cafezinho. Passava toda aquela vontade de comer doce, era incrível, passava toda a vontade de comer doce. Depois de um tempo eu comecei a fazer isso com banana e aveia, farelo de aveia e canela. Eu comecei a estudar sobre os alimentos e tal, e eu vi que a aveia tinha bastante fibra e ia ajudar mais na sensação de saciedade. E, na verdade, a aveia tem mais um componente que também ajuda, é o inibidor de apetite natural. Depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre a aveia. Então eu comecei a consumir uma banana com 1 colher de aveia, mais ou menos. Não abusava muito da aveia, porque a banana já tem bastante carboidrato. Se eu colocar bastante aveia, vai ser muito carboidrato. Para quem quer eliminar peso, realmente não pode abusar dos carboidratos. Mesmo que seja carboidratos complexos, que são os carboidratos que têm mais fibra, são os carboidratos saudáveis. Então eu fazia isso e dava muito certo, absurdamente muito certo, por muito tempo. E depois, claro, cheguei na época de platô, então aí já viu, né? Eu já não baixo mais o peso por causa dos carboidratos. Eu tive que deixar um pouco de lado essa estratégia. Até então também eu já tinha emagrecido muito, nossa, uns 40, 50 quilos, uns 40 quilos. E então eu já estava estudando sobre neurociência. Não, com 50 eu comecei a estudar sobre neurociência. Com 40 já estava começando a entender algumas coisas do meu cérebro. E aí eu cheguei na bendita fase do platô. Ali eu tive que mudar a estratégia. Ainda bem que eu já estava estudando sobre nutrição, fisiologia, neurociência, então eu já estava começando a entender melhor essa questão de mente, cérebro e intestino. Então vamos lá, como é que funciona isso? Eu tive que diminuir o consumo da banana e da aveia e acrescentar o maravilhoso abacate. Por quê? Porque o abacate ele é rico em gorduras boas, monoinsaturada, ele tem componentes, nutrientes que abaixa o excesso de cortisol no sangue, ele é riquíssimo em triptofano, que é um aminoácido que é precursor da serotonina, né? Então a serotonina é o precursor da melatonina, me ajudava a dormir bem, me dava sensação maravilhosa de bem-estar, principalmente quando eu consumia abacate depois de umas horas, ia praticar exercício à noite, me dava sensação de bem-estar e tirava toda aquela vontade de comer doces. E tudo isso porque eu associava o abacate também com o iogurte natural. Aliás, só o abacate já faz essa função, mas eu potencializava com o iogurte natural. E por quê? O iogurte natural é proteína e gordura saturada, um pouco de gordura saturada. Então imagine só, eu colocava no meu organismo, né, consumia gorduras, proteínas, fibras. E aí, quando esse alimento chegava lá no meu estômago e no meu intestino, liberava hormônios que dão sensação de saciedade, que agem no hipotálamo, no nosso cérebro, que é onde tem o centro da fome e da saciedade. Olha que maravilha isso! Olha que bênção que foi isso! Então isso tirava totalmente, né, essa estratégia tirava totalmente a minha vontade de comer doces. E além de eu conseguir emagrecer com essa estratégia, quebrar platô, ainda ganhava massa muscular. Por quê? Porque essa associação de nutrientes, vitaminas, minerais, aminoácidos e proteínas, né, enfim, todo esse arsenal de nutrientes me ajudou a emagrecer, não ter perda muscular, massa muscular e ainda ganhar massa muscular. Então, para vocês verem que é uma questão de você entender um pouquinho coisas básicas sobre nutrição, fisiologia, neurociência e começar. E outra coisa, não é só entender, colocar em prática e sentir no seu corpo que isso está funcionando. Quando você vê uma sensação de saciedade após você consumir um alimento saudável, você se perguntar por que eu estou me sentindo saciada? Que tipo de hormônio está me dando sensação de saciedade? Então isso é muito interessante. E hoje, como é que funciona? Hoje, agora mesmo estou de isolamento total mesmo. Enfim, com tudo que está acontecendo,
eu estou tendo dificuldades de comprar alguns alimentos que são vendem em lojas específicas, como por exemplo a semente de abóbora, que é a minha suplementação natural de magnésio. Então eu não estou tendo como comprar porque as lojas estão fechadas, né? Então tem muitas coisas que eu utilizo na minha alimentação, alimentos naturais, que eu não consigo comprar porque as lojas estão fechadas e eu estou em isolamento total, né? Enfim, volta aqui. Então, assim, então o abacate eu consumo, mas não com tanta frequência. Na verdade, eu sigo uma estratégia. E ali eu tenho que encaixar tudo. Mas, infelizmente, devido a isso, toda essa situação, eu não consigo colocar os alimentos da forma que eu gosto. Então, o que eu tô fazendo hoje, né? Com as condições que eu tenho hoje, na situação que nós estamos hoje, eu faço o seguinte: a estratégia é pegar um queijo polenguinho, né? Que tem uma boa fonte de proteína. Pego 2 biscoitinhos ou 3 integrais, consumo ali depois do almoço. Deu aquela vontadezinha de comer doce, mas eu só faço isso se eu sentir vontade de comer doce depois do almoço, que isso é natural, normalmente eu sinto. Então eu vou lá, se eu almocei lá para as 2 horas da tarde, eu vou lá para as 3h30, espero umas 2h30. Vou lá e consumo com café com leite e canela. E aí coloco um pouquinho de adoçante, bem pouquinho de adoçante, e aí tira aquela vontade de comer doce. Hoje funciona assim, por enquanto. Isso não quer dizer que depois também eu não vou fazer isso. Não, mas eu poderia colocar um abacate, ou até mesmo uma bananinha com canela e aveia hoje, também poderia fazer isso. Mas nas minhas condições hoje, são alimentos que eu consigo guardar, né, que não vão perder tão fácil, a banana perde muito fácil. Então eu estoquei um pouquinho para eu poder matar aquela vontade de comer doce. E aí, e por que eu espero 2 horas e meia? Porque não é uma fome fisiológica, é só uma necessidade de comer doce. E hoje eu já tenho esses hormônios da sensação de saciedade, que são produzidos no estômago e no intestino, funcionando de uma forma adequada. Então eu não tenho aquela compulsão por doce que eu tinha quando eu pesava 133 quilos no início de março de 2017. Então hoje eu tenho a consciência corporal e administro isso. E aí vou lá e como meu queijinho, com o meu biscoitinho, e a sensação de comer doce vai para o espaço na hora. E essa estratégia dá muito certo porque eu sempre coloco uma gordura e uma proteína junto com o biscoito, mesmo que seja integral. E por quê? Porque potencializa a produção desses hormônios da sensação de saciedade. Então, não é só neurotransmissores, serotonina e dopamina, noradrenalina, mas também são hormônios, como eu falei, que são produzidos no intestino, uma parte no estômago, que agem no hipotálamo. E quem fala isso pra você, gente, é uma pessoa que era muito compulsiva, obesa. Então eu posso dizer que isso realmente é verdade. A ciência já descobriu e eu tô aqui para confirmar para vocês. Hoje meus hormônios da sensação de saciedade e neurotransmissores funcionam de uma forma muito adequada e harmonia no meu corpo. Então vocês precisam experimentar baseado em um emagrecimento consciente, identificar, sabe, ter uma percepção dessa alimentação no seu organismo e fazer adaptações e observar também essa questão dos macronutrientes, gorduras, proteínas e carboidratos, para também não ficar ali comendo muito, para passar aquela vontade de comer doce e exagerar nos macronutrientes, porque daí não vai conseguir emagrecer. Espero que vocês tenham entendido. Tá muito calor aqui, gente, eu tô suando absurdo aqui. Tá muito calor, mas eu não poderia deixar de falar pra vocês sobre essa questão da estratégia de comer doce, porque eu vejo pessoas, até da minha própria família, minha irmã, que tá fazendo reeducação alimentar, e eu pergunto pra ela, né, eu falo assim, o que você sente após se alimentar? E ela fala, ai, dá vontade de comer doce. Aí eu falo a estratégia para ela fazer, né? Então é uma coisa que funciona muito, mas vocês têm que ter essa percepção e identificar, é fome fisiológica ou é fome emocional? É uma vontade de comer doce, porque o doce, ele vicia muito, ele libera muita dopamina e serotonina. Isso está no meu livro da neurociência. Quem comprou o livro da neurociência sabe o que eu estou falando. Ele vicia muito mesmo. Então você tem que identificar, porque na verdade quando você passa a comer menos doce, é uma abstinência ao doce. E depois de um tempo você passa a conviver com isso de uma forma super natural e ser mais feliz, que é o meu caso hoje. Então esse é o meu vídeo hoje sobre como você faz para vencer a compulsão por doce, porque vence sim a partir do momento que você tem uma consciência corporal. Então é isso. Essa é a dica mais poderosa para você vencer a compulsão por doces. É a dica mais, não existe outra. Quem está falando para vocês é uma pessoa muito compulsiva por doces. Uma pessoa que tomava sorvete meia-noite, enchia o copão de sorvete.
Mas a partir do momento que eu percebi que eu era uma pessoa viciada em doces, eu realmente entendi que era preciso passar por essa abstinência e vencer essa compulsão por doces. Então é isso, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Gostou? Curte, comenta e compartilha. Gente, vamos curtir os vídeos, vamos compartilhar. Olha como é que eu tô suada aqui pra fazer um vidinho pra vocês. E eu peço que vocês compartilhem, me ajudem aí pra nós chegarmos aos 200 mil inscritos aqui no canal. 200 mil pessoas incríveis. Um beijo e até o próximo vídeo.